Olá, meu nome é Moss e eu vim apresentar para vocês meu trabalho de PIBIC. O tema do trabalho é Aceleração de Algoritmos de Minimização da Métrica LP de Sinais para Compressed Sense com base em FPGAs. Eu gostaria de trazer aqui a problemática, então, como introdução ao trabalho, e dentro do trabalho geral, que é justamente o imageamento hiperespectral por satélites, é o custo e o tempo de sensoriamento. Então, determinadas aplicações que nós temos, o sensoriamento, principalmente de imagens, é muito custoso ou muito demorado, como é o caso de imageamento por satélites, por exemplo, para reconhecimento de atividades ilícitas ou para acidentes ambientais, onde a resposta a essas problemáticas precisa ser praticamente imediata, precisa ser muito rápida. E às vezes você tem um tempo de sensoriamento muito longo ou um custo muito alto pode atrapalhar nessa sua aplicação. Outros exemplos que também podem incrementar ao trabalho é o exemplo da tomografia computadorizada, como também o imageamento por ressonância magnética, onde o paciente é submetido a um determinado procedimento por vários minutos, então ele tem que ficar por vários minutos dentro de uma máquina para realizar esse exame, e às vezes pacientes que são claustrofóbicos têm essa problemática, então às vezes nós queremos ou reduzir, dar mais qualidade de vida para o paciente, ou até reduzir o custo. Uma das técnicas para a gente reduzir o tempo de sensoriamento é o Compressive Sense. O Compressive Sense é de fato uma técnica para a formação de imagens a partir de medidas limitadas. Basicamente você precisa de uma transformada espacificante, o valor e as posições dos componentes não nulos do vetor no domínio transformado, e assim com uma alta precisão você consegue reconstruir o seu sinal a partir de um número bem reduzido de medidas. Tem alguns problemas dentro desse método, que é justamente o problema de processamento. Então você troca o sensoriamento pelo processamento e acaba que, para determinados exemplos e também, claro, para determinados métodos, o processamento é muito custoso. E a ideia do trabalho é justamente utilizar FPGA, utilizando um desses métodos, que tem o método direto e o método indireto, nós vamos ver aqui, e utilizando um desses métodos para acelerar em FPGA o processamento e tornar viável o processamento do Compressive Sense para reduzir o tempo de sensoriamento. Aqui está o embasamento teórico, os conceitos formais. Todo sensor e sinal analógico pode ser representado por essa equação, que é basicamente um sistema de matriz, um sistema linear. E a ideia é justamente resolver esse sistema linear a partir do método direto ou do método indireto, utilizando a minimização da L0, da L1, da LP para determinado método, tá certo? Desde que essa equação seja respeitada, que é a matriz de medidas, vezes a transformada inversa, espacificante, vezes o meu x no domínio transformado, ele tem que ser igual justamente ao meu vetor de medidas. Perfeito? E aqui são os experimentos realizados, eu vou comentar deles enquanto eu falo dos resultados. Para realizar esse trabalho, e realizar principalmente na parte da FPGA, nós estamos utilizando a placa PIN de desenvolvimento, que ela possui um SoC, onde nós podemos acessar tanto o processador, como também programar módulos em FPGA para acelerar e fazer essa comunicação a partir do Jupyter Notebook, programando ela em Python. Perfeito? Então, o primeiro experimento que foi feito uma comparação entre o método de reconstrução de resolução do sistema linear inverso e o método de resolução do sistema linear direto. Perfeito? Direto e indireto, perdão. Então, utilizando esse método, nós verificamos o tempo de processamento gasto, aumentando o número de sinais, aumentando o tamanho do sinal, né? Então, nós vimos que o método de reconstrução direto, ele possui um tempo muito maior enquanto aumenta o tamanho do sinal. Enquanto o método de reconstrução indireto, ele tem um tempo reduzido. E vimos também que o tempo gasto no método de reconstrução direto, com resolução de sistemas lineares, é bem inferior. Enquanto no método de reconstrução indireto, o tempo gasto é praticamente 90% do valor do processamento gasto, né? Então ele gasta muito tempo tentando resolver os sistemas lineares. Nós podemos ver esse comportamento justamente porque o método indireto ele trabalha na resolução bruta de sistemas lineares sem você ter a matriz, e o método direto ele não. Ele precisa de um número grande de memória e acesso à memória, por isso que quando você aumenta mais o sinal, mais tempo vai demorar, porque ele fica tentando processar a memória e ele não gasta tanto processamento resolvendo o sistema linear, mas ele gasta muito processamento tentando acessar a memória. E como o objetivo do trabalho é justamente analisar o processamento, nós focamos no método de reconstrução indireto para resolver o sistema linear a partir da FPGA. E aqui, então, nós podemos ver um exemplo aqui dos erros. Então, nós podemos ver aqui um erro muito baixo, mesmo com um número bem reduzido de amostras já para uma imagem construída, né? Então, uma imagem já esparsa no domínio original. E aqui, essa é justamente a imagem, a gente pode ver que foi feita a reconstrução dela com um erro bem baixo. E aqui é realizada a análise para verificar que realmente, até para uma imagem, o tempo gasto com o Conjugate Gradient, que é justamente o método indireto para a resolução de sistemas lineares, ele é bem alto. Então, ele é bem alto em relação ao tempo gasto total, e ele fica ali no percentual de quase 80%, um pouquinho acima disso, para a reconstrução total. Então, faz muito sentido a gente trabalhar com o Conjugate Gradient na FPGA para tentar acelerar esse processo com a programação em hardware, com o processamento em hardware. Nós ainda fizemos uma análise do tempo gasto de cada função, e nós percebemos que o maior tempo utilizado é com o trabalho de memória mesmo, né, com a parte de transformação de matriz e coluna, e principalmente na utilização da FFT, tanto da FFT inversa como da FFT direta, que estão sendo utilizados para a resolução do sistema linear.
Então, nós fizemos justamente a implementação apenas da FFT, da FPGA, para comparar com o processador, para verificar se a gente realmente teria ganhos. E foi visto que os ganhos realmente são bem altos. Como vocês podem ver, o tempo médio gasto, à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, com a CPU, é muito maior do que o tempo gasto em relação à FPGA. E podemos ver também que a FPGA ela ficou praticamente constante, mesmo quando a gente aumentava o número do meu sinal. Justamente porque está sendo mais gasto, né, de fato, por tempo de processamento, mas é o acesso à memória e a comunicação entre a FPGA e o processador. Então, depois disso, nós fizemos a implementação em Python, dentro da PINC, e essa implementação ela chamava a FFT dentro da FPGA para acelerar a FFT dentro da PINC, para acelerar a reconstrução por Compress Vicence já utilizando o FPGA. Então, nós vimos aqui que houve sim um ganho, mas ainda esse ganho ele não é tão brusco e característico como foi observado o ganho anterior. Justamente por algumas problemáticas que é o acesso à memória, por você ter um tamanho de silício reduzido, justamente porque você tem que ficar reconfigurando ela para utilizar tanto a inversa como a direta, e nós propomos aí para a conclusão algumas próximas etapas. Então a próxima etapa é principalmente implementar M blocos de FFT do tamanho M, justamente para obter uma implementação mais eficiente da FFT no domínio bidimensional. Então, para utilizar imagens, para fazer o conjugate, para fazer o compress vicence de imagem de fato, nós precisamos utilizar a FFT bidimensional, e a FPGA ela pode ser muito bem utilizada para acelerar a FFT no domínio bidimensional, já que ele pode ser realizado todo em paralelo, e também implementar todo o conjugate gradient para a reconstrução de compress vicence via um método indireto em hardware, justamente porque a gente percebeu que o maior problema é justamente a reconfiguração e o acesso à memória, utilizando FPGA dentro do Compress Vicence. Bem, esse é o meu trabalho. Muito obrigado.